Oi, pois é, a importância, né, de nós continuarmos fazendo as nossas doações realmente, assim, é imprescindível, né, porque continuam reconstruindo, né, e eles precisam da nossa ajuda, então a gente realmente não pode parar. Bom, como é que tá a sua alimentação? Você tem se alimentado de forma correta, tentando tirar tudo aquilo que não faz bem para a saúde, sabe? Alimentos industrializados, os embutidos, e você sabia que existem profissionais que cuidam da segurança dos nossos alimentos? Da sua cidade, do seu estado, enfim. Pois é. Hoje eu estou aqui com o Glauco Vicente, que é o gestor público, que vai explicar um pouco mais para a gente como é que funciona essa questão de políticas públicas de segurança alimentar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos que estamos nos vendo pela TV. E o que que é, né? Já começa me dizendo o que que é a segurança alimentar no Vou dar direito. um exemplo bem prático mesmo. A gente Fique à acabou de vontade. ver uma matéria sobre as tragédias no Rio Grande do Sul É, e ali a gente está vendo todas as pessoas que estão neste momento passando por uma insegurança alimentar, que é ter o seu direito a uma alimentação, pelo menos a básica, as 3 vezes ao dia. Isso hoje está totalmente comprometido, sim. né? Normalmente essa questão de segurança alimentar a gente trata às vezes quando fala sobre população em vulnerabilidade social. Certo. Nesse caso, em função de uma tragédia, mas é ter o acesso ao alimento. Então, o que é a segurança alimentar? É ter o seu direito humano garantido a uma alimentação adequada e nutricionalmente que atenda às necessidades que o seu corpo precisa. Entendi. E aí, a questão de segurança alimentar ela é uma questão bem ampla, que ela não é apenas do alimento, o preparo do alimento, o tipo do alimento, isso é uma parte dela. Então, a gente tem grandes problemas com relação a alimentos industrializados, os ultraprocessados. O que isso daí causa? A questão de obesidade. A obesidade te traz doenças crônicas. Sim. Então, aquele pessoal que fica só à base a salsicha, o presunto, o miojo, né, o fast food em si, que hoje a nossa vida bem corrida acaba fazendo com que é coisa tudo rápida, né? Um padrão disso é o padrão de uma das maiores redes que tem por aí, que ela não é Sim. para ter conforto. Você senta, come e vai embora, Vai embora. para vir outro. Sim. Só que aquilo ali é um alimento complicado. Sim. Mas na parte de política pública, quando você fala, a garantia a esse direito de alimentação, ela começa pelo acesso. Que tipo de alimento é esse que vai ter? Como esse alimento ele é produzido? A água que é utilizada na produção, a semente que é utilizada, o trabalho que é feito ali dentro. Nós já tivemos várias vezes denúncias e isso até teve uma CPI sobre segurança alimentar no estado, que pegou o trabalho análogo a escravo em algumas fazendas e alguns sistemas de produção. Graças a Deus isso é muito pouco, pelo menos no estado de São Paulo. A questão da logística, o transporte desse alimento do produtor para os centros de distribuição e até chegar no mercado e na mesa das pessoas. Então, tudo isso também é segurança alimentar, a partir do momento que quanto mais longe, quanto pior a logística, a infraestrutura, mais encarece esse produto. Certo. Então, se eu falar, pode parecer uma coisa que não tem nada a ver, mas quando você fala sobre aumento de preço de combustível, isso também impacta na segurança alimentar, porque vai encarecer um pedaço da cadeia da produção. Como é que eu vou falar para uma família, sobre o modo adequado de preparar um alimento, se às vezes aquela família vive numa área que não tem nem saneamento? Você vê que o trabalho vai muito mais a Vai. fundo, né? A qualidade da água, tudo. A segurança alimentar é uma política pública onde os gestores, seja em qual for a esfera, municipal, estadual, federal, eles têm que atuar de maneira que a gente chama transversal e intersetorial. Todas as secretarias, todos os órgãos de governo, eles têm que estar participando da construção dessa política pública. Porque em nível, vamos dizer assim, estadual, federal,
que é onde pega mais a parte na educação, mais pro jovem, pro adulto. Então, quando eu falo de acesso ao alimento, eu estou falando dele poder comprar esse alimento. Para ele comprar, ele precisa de renda, de dinheiro. De dinheiro, ele precisa ter trabalho. Então, ele precisa ter qualificação profissional, ele precisa ter educação. Sim. Então, eu estou falando, eu tenho que ter políticas de geração de emprego, renda, eu tenho que ter educação, a gente tem uma coisa na segurança alimentar que a gente chama de os desertos alimentares. Então, às vezes você pega, quanto mais a população vai para uma periferia, você tem populações que moram distantes do mercadinho mais próximo. Então, o acesso também fica comprometido. E, às vezes, nem sempre, com o achatamento da renda, ela vai indo buscando, consumindo alimentos de menor qualidade para poder pôr esse alimento na mesa. Entendi. E como que você avalia a atual situação do Brasil com relação à segurança alimentar? Pelo menos nós voltamos a colocar o tema na mesa de discussão. Nós passamos alguns anos aí ultimamente onde uma das primeiras ações que ocorreram foi eliminar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Os conselhos nacional, os estaduais e os municipais são órgãos onde sociedade civil, então a população participa através da sociedade civil com o poder público na formulação, na criação dessas políticas públicas. E isso tinha sido desmantelado. Então agora está sendo reconstruído. Por quê? Porque ali é que é onde você vai ter em todas as discussões a questão. Nós tivemos, eu vou te dar um caso, quando se fala sobre cultura alimentar, haviam comunidades indígenas há anos atrás que estavam com problema de insegurança alimentar, desnutrição, e chegou-se lá e vou levar a cesta básica e colocar lá. Não faz parte da cultura dessa população aquele tipo de alimento, as cestas ficavam lá. Ah, então tem todo esse cuidado também com a cultura do pessoal. Você tem que ter a questão da cultura alimentar, a questão da população ribeirinha, povos indígenas, tem que se respeitar. Sim. Tudo isso daí. Isso você discute aonde? Dentro dos conselhos, aí tem o processo das conferências, e aí você tem, isso são órgãos onde participam a população. Uhum. Só que aí você tem a Caisan, que você tem nível federal, voltou a existir, que de 2019 até o final de 2022 tinha sido destituída. Então, que aí são órgãos de governo. Certo. Então, no caso, eu compus a Caisan no estado de São Paulo. Eu representava ali a Secretaria de Meio Ambiente do estado. Então, você tinha cada secretaria, o secretário de Estado participava e tinha um executivo para tratar da execução da política. Então, esse é o papel da Caisan. No caso aqui, a gente tratava aqui e aí ia para a Casa Civil, no Palácio do Planalto, na Caisan Federal. Então, aí você organiza essa política pública e vai sistematizando para poder executar. É só poder público? Não, Kelly. Só o poder público não funciona. Sim. Não tem pernas para isso. Então, a parceria com entidades de sociedade civil, as ONGs, fundações, institutos, é fundamental para isso. O exemplo de algumas ONGs voltadas a isso, o próprio Ação da Cidadania é o maior exemplo disso daí. As pastorais da criança desenvolvem um trabalho muito bonito, diversas entidades menores, os bancos de alimento, né? Então, uma política pública governamental que ela funciona em parceria com a sociedade civil, que era o Programa de Aquisição de Alimento, que também tinha deixado de existir e voltou agora, onde o governo adquiria da agricultura familiar, do pequeno produtor,
e distribuía para as entidades. Entendi. E as entidades faziam aquilo chegar na mesa de quem precisava. Bancos de alimento, então você tem ali a sobra, não é o resto. Certo. Então, existe todo um trabalho técnico, acompanhado por nutricionistas, onde, por conta do risco de contaminação, então, às vezes, alguns restaurantes fazem esse tipo de trabalho. Eles cadastram algumas famílias ou alguma entidade e aquilo que não é comercializado naquele dia, eles se preparam com profissionais de nutrição e fazem a doação. Algumas docerias, com aquilo que não é vendido no dia, também encaminham. Mas sempre que for feito isso, às vezes as pessoas criticam quando se fala assim, você tem um pequeno restaurante, alguma coisa, e você quer doar aquilo que não foi, você doou. Se você doar e aquela pessoa passar mal... Então, tem isso também, né? Além de tudo, ainda tem isso. Aí você, com a sua boa vontade, vai responder um processo por causa de contaminação alimentar. Complicado. Então você quer ajudar, né? Então assim... E a gente já viu bastante isso acontecer, né? Tem vários casos, né? Se teve até discussões agora com relação às doações que foram para o Rio Grande do Sul. E quais são os principais desafios enfrentados, né, pelos gestores na implementação da segurança da alimentação, de políticas públicas, enfim? Entender, primeiro, qual é a importância e o que é segurança alimentar. Tá? Certo. A dificuldade que você tem, às vezes, de enfrentar os egos e vaidades principalmente cidades menores. Então, cada secretário acha que eu sou o dono dessa caixinha e ninguém pode interferir. E quando você fala eu vou fazer uma política intersetorial, todos trabalham em conjunto. Todo mundo mete o dedinho no trabalho do outro. Certo. Dentro da questão de segurança alimentar. Então, isso é difícil. Às vezes, essa é a questão dos regramentos. Então, é muito complicado, né? A questão de saúde pública, as pessoas questionam quando vem essa questão, o banco de alimento. Um exemplo, Banco de Alimento de Campinas. É referência internacional. Uau! Tá? Mas programas, quando fala, fica muito longe, né, a gente falar. O que é um programa público de segurança alimentar? Bom Prato, no estado de São Paulo, é um programa público de segurança alimentar. Essa questão de distribuição de alimentos para as entidades via políticas públicas do governo federal. Cada estado tem algumas, mas os municípios também podem. Programas como você ter hortas nas escolas, a ocupação pelo poder público com a sociedade civil embaixo das redes de transmissão, as hortas comunitárias. E aí você distribui para aquela comunidade, aquelas pessoas ali, aquilo que é produzido. Entendi. Né? Mas a capacitação profissional é o principal, né? E como que a pandemia, né, e esse desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul pode refletir, né, na segurança alimentar do país? A pandemia ela trouxe à tona um problema que já vinha existindo há muito tempo, né? E quando você começa a negar esse tipo de atitude, a participação, como a gente tinha, isso só aumenta. Então, as pessoas não tinham mais a questão, muitos não conseguiam trabalhar, muitos não conseguiam ter acesso a alimento, a ter recursos para poder adquirir esse alimento. Sim, também. Nós começamos a ter um problema muito grave de aumento, inclusive, de pessoas na dependência dos programas de transferência de renda, que também são ações de enfrentamento à insegurança alimentar.
Muito bom. As bolsas aí, que o pessoal, acho que a gente criticam. conseguiu entender um pouquinho, né, de onde começa essa segurança alimentar e até onde ela vai. Porque você vê, você tem que se preocupar até com saneamento básico, né, do local. Se tem água potável, água boa para a utilização dos alimentos também. Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter mesmo, não tem jeito, que a gente tem que se alimentar cada vez melhor, porque está aí o nosso futuro, né? Não adianta a gente ficar comendo tudo. Eu estava conversando com ele aqui também, nos bastidores, e ele falou que também acontece muito a questão da obesidade infantil nas escolas, né? Na alimentação das escolas públicas, porque vocês têm que ficar de olho para isso não acontecer, porque as crianças vão para a escola... Não é porque a criança é gordinha, tá nutrida, não. Não, é porque realmente está comendo o que comendo não está legal. O que não tá legal. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Glauco, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho inteiro, que eu acho que é um trabalho incrível nas redes sociais. Pode ficar à vontade. O LinkedIn é Glauco Vicente, Glauco Robson Vicente. O Instagram é Glauco_Vicente. O celular, o WhatsApp estão aí. Qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato para desenvolver algum trabalho, né, ou buscar alguma informação, a gente está à disposição. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu? Depois você volta para a gente conversar mais. Combinado? Combinado. Perfeito, então. Olha só.